Oi, tudo bem? Com vocês aqui na Rádio Web e/ou o programa Marketing e/ou Propaganda. Apresentação, Márcia Cristófoli, que não é o biscoito e não é o calçado, do O Coletiva, Portal O Coletiva. Portal Coletiva, Caraver, vai comigo. Portal Coletiva, de novo. Todo o programa a Márcia corrige. Coletiva. Este é o jogo. Márcia Cristófoli, Pintaúde, ainda no estaleiro e por mais algumas semanas no estaleiro, recuperando o casco enferrujado. Daqui 180 dias ele está de volta. Provavelmente se reformar o casco. Se nós o aceitarmos, né, Caravera? Sem dúvida. E esse que vos fala, Sérgio Caravera. Hoje no programa Marketing e/ou Propaganda, estamos tendo o prazer de receber um convidado especial que vai nos falar sobre ensino à distância, sobre o processo da Tecnopublic e sobre o UOL. Márcia, apresenta o nosso ilustre convidado do programa de hoje. Vamos lá, Matheus Panebecker, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao Marketing e/ou Propaganda desta semana. Então eu vou pedir para que, né, os nossos ouvintes saibam com quem nós estamos falando. Te apresente, a gente tem algumas informações tuas muito interessantes. Alguém que tem uma história até parecida com a minha, né? De estagiário a sócio. Lá ainda na época da pauta Derrubou Conexão todo Conteúdo. mundo no meio do caminho. Roubou todas as cadeiras. E aí a gente vai conversando, lembrando que a gente não tem um roteiro, a gente não tem uma pauta, o negócio aqui é realmente... Tudo no improviso. Tudo no Não improviso. é Sim que é bom, sim que é mas bom. é solto. Exato. Bom, primeiro agradecer aqui o convite para estar na rádio, também é uma honra. You are welcome. Exato, e para mim é uma honra dupla estar aqui com a Márcia, que além da gente ter, como ela disse, trajetórias parecidas de estagiários a sócios, também fomos colegas de faculdade, nos formamos na mesma instituição de ensino. Qual é a cadeira que ensinou isso, hein? O quê? A sair de estagiário para dono. Meu bem. Pois é, isso aí tem que ter o know-how, né? Isso aí... Tem que ter bala na agulha. Eu quero fazer essa aula também. Nos formamos no IPA, então para mim é uma honra dupla estar aqui, tanto pela rádio quanto pela Márcia. Então eu comecei como estagiário lá na Pauta, a assessoria de imprensa, né, que tem aí 25 anos de atuação de mercado, tá fazendo 26, eu acho, esse ano. Comecei como estagiário fazendo realmente tarefas de estagiário, né? Do que café... é o melhor, né? Que é o melhor. É do onde a gente cafezinho, aprende. do cafezinho E que é muito à importante produção de para quem conteúdo. tá... Sem dúvida. Eu tava, se eu não me engano, quase acabando a faculdade, mesmo já tendo tido alguma experiência em outros...
não veículos, mas em outras empresas, dentro da própria agência experimental de jornalismo da faculdade, mas algumas outras assessorias mais institucionais e não dessas que prestam serviços a empresas, né? Foi muito importante e eu acho que é importante a gente ter o maior número de experiências quando a gente está estudando, né? Eu acho que essa coisa de estagiário serve para a gente conhecer muita gente, porque depois, quando a gente vira profissional de fato, a gente não consegue flutuar assim com tanta... Começa a formar a rede, né? Eu sempre digo que o período de estágio... Primeiro que eu digo até hoje, que se eu pudesse, até hoje eu faria a vida inteira só estágio. Pela experiência, né? Pela experiência. E Não, mais pelo do que meio isso... turno mesmo. Pelo salário também. Ah, não, pelo salário não dá, É só pelo meio turno. Não, mas assim, eu digo sempre que eu ouvi uma vez, e eu repito, não vou dizer que não vou roubar uma autoria que não é minha, mas eu não lembro de quem foi, um entrevistado, que uma vez comparou que o estágio é como uma época... o período de estágio é como estar num circo, quando os malabaristas estão lá fazendo as suas piruetas, e se eles caírem, tem uma rede de proteção. Sim. Embaixo. Então, eu acho que o estágio é isso, né? É o momento que a gente se permite aprender, mas a gente também se permite errar com todo o suporte, com toda a ajuda. Não é onde a gente se permite errar, é onde permitem a gente a errar. gente pode errar, A gente exatamente. pode. Exato, Muito a bem. gente pode errar. Permitem e a gente é perdoado pelo erro. É ali que a gente aprende. E é uma coisa que eu sempre digo, assim, quando eu tenho algum encontro com algum estudante, seja de qualquer área, eu sempre digo para aproveitarem ao máximo o número de estágios que puderem durante a faculdade, assim, sabe? Eu tinha colegas que passaram a faculdade inteira praticamente dentro de um mesmo estágio, ou não aproveitaram esse momento, como a gente disse. Sim, para criar experiências. Para criar, para conhecer, porque jornalismo, comunicação é feito de contatos, né? É feito de relacionamento. Com certeza. E eu, pelo menos, eu acho que eu tenho essa realização de ter conseguido feito muitos estágios durante a minha faculdade, até chegar na pauta que, enfim, já estava ali mesmo na reta final da... E daí aquele momento básico que eu precisava achar a empresa que tem possibilidade... Que meio turno já não chega. A sonhada possibilidade de efetivação. Né? E daí eu entrei, eu tive essa oportunidade, veio a calhar que também era para trabalhar um pouco com redes sociais, especialmente do Festival de Cinema de Gramado, que eu tenho uma longa trajetória pessoal e cinéfila com o festival, e foi para ter logo essa responsabilidade de entrar já fazendo as redes sociais do Festival de Cinema de Gramado. E depois, logo nesse primeiro evento, assim, que é um evento de grande magnitude, que recebe jornalista de todo o Brasil, inclusive internacional, lá tu vira Severino, aquela coisa, né? Faz de tudo um pouco. E nisso fui explorando um pouco o meu lado de repórter, um pouco do lado de assessor já. Então foi uma baita experiência. E eu acho que foi a minha vitrine, assim, dentro da empresa para conseguir a sonhada efetivação. Né? E nisso foram 6, 7 anos aí que eu continuei atendendo o Festival de Cinema de Gramado, outros eventos, especialmente na Serra Gaúcha, também clientes corporativos. E foi uma jornada, assim, para um estagiário que estava pela primeira vez, de fato, numa assessoria que atendia uma gama de clientes tão diferenciados, né? A assessoria tem um pouco disso. A gente consegue atender de tudo um pouco, de evento, cliente fixo, daqui a pouco tu tá fazendo um evento de gastronomia, tu tá fazendo uma rede hoteleira, e ele te dá esse know-how. Sendo versátil, tem que ser versátil. Agora, verdade. Importante no que tu tá colocando é assim, ó, que tem muitos professores de universidade, e eu fui professor da PUC e da Unicinos muitos anos, que dizia assim: mercado está esgotado. Não, o mercado não está esgotado. O que está esgotado é a falta de competência, a falta de vontade. Se você não tem a condição de ser estagiário e servir um cafezinho, ou varrer a sala onde tu trabalha, ou fazer uma pauta e se dar o direito de errar, de buscar informação, na verdade é o seguinte: estagiário tem que estar disposto a tudo, com certeza. E uma outra coisa. E não é vergonha. As pessoas têm normalmente esse muito espírito de achar que um estagiário tem que começar no topo, né? Não, e não que tu foi contratado. A nova geração tem essa, geração. Né? Tem esse conceito. Como estagiário 1 ano numa agência de propaganda, onde o Luiz Coronel era dono, já te contei isso, mas 1 ano de graça. E fazia a redação, e fazia a mídia, e ainda assim, quando pintou, o meu primeiro dinheirinho foi de uma pesquisa que eu tinha que ficar no supermercado de pé o dia inteiro entrevistando quem comprava o produto. E tu fazia isso, claro, porque era uma coisa que tu ia expandir os teus horizontes profissionais, e porque tu sabia que daqui a pouco isso seria recompensado de alguma forma, né? Eu tinha que aprender. Exatamente. Aliás, eu sempre, quando eu conto essas nossas histórias, né, Matheus, a gente já teve a oportunidade, inclusive, de participar de eventos juntos. Sim. E quando a gente conta que a gente foi de estagiário a sócio,
a gente sempre tem que responder essa pergunta, né? Mas... Foi sorte? Algo como isso, né? Nossa, que As sorte. pessoas sempre dizem essa palavrinha, né? Sorte. Nossa, que sorte. E eu sempre respondo a mesma. Gente, comi muito capim. Comi muito feijão com arroz para chegar onde eu tô. Ninguém sai Não é de fácil. estagiário para sócio de uma empresa se não tiver 3 fatores fundamentais: inteligência, competência e, fundamentalmente, ânsia de trabalhar 24 horas por dia. E de fazer tudo um pouco. Fazer tudo um pouco. E que não é só coisa de estagiário. A Não. gente depois, né? Faz até as eu e a coisas de Márcia, dono. a gente aqui, a gente faz hoje de tudo um pouco. Tudo. Se a gente tiver que Claro. servir um cafezinho para um cliente que vem Mas- visitar a gente, Com o maior a gente prazer. serve o cafezinho. Se for Aliás- pra cliente, com o maior prazer. Exatamente. Aliás, faço café e não tomo café. Eu E não também. me nego a fazer, né? Meu Deus. A gente não toma café, a gente faz café. E uma outra coisa também que eu acho interessante dessa trajetória é tu poder chegar lá no topo, como eles dizem, e tudo que os estagiários que vão chegando vão fazendo, a gente já fez. É isso. Então a gente tem uma Só noção. manda quem sabe fazer. Exatamente. Aliás, eu sempre frisei isso. Eu só vou mandar fazer algo que eu já saiba fazer. Por isso Porque- que eu sou tão contra aqueles executivos que caem de paraquedas nas corporações porque tem MBA no exterior. Nunca operaram nada. Entende? E Não aí as conhecem empresas... e depois as empresas não sabem por que fracassou. Por que o projeto deu errado? Não conhece a própria cultura, a filosofia não da conhe- própria empresa. Às vezes vai além, né? É. A pessoa já chega numa certa empresa, e isso, como assessor de imprensa, eu vi muito. Às vezes chega alguém, uma consultoria de alguém de fora, cai numa Um empresa. headhunter buscou. Que já chega, já vai mudar tudo, já fez uma análise, vou mexer aqui, vou tirar o fulano de lá. E no fim não dá Não certo, sabe porque nada. a pessoa não fez imersão, né? Gente, o que é importante dizer assim, não significa que sempre vá dar errado, Claro, né? não, essa claro que essa não. estratégia. Não existem regras. Exatamente. Pode dar muito certo. Mas que é muito mais Mas não é difícil. achar, não é a resposta certa, já direta certa, assim, né? Exato. Tem que estar. Vai ter, Uma a vez chance um- de dar errado é muito Existe, maior, né? existe, Não, e ele é né? muito maior, Uma né? vez um diretor da Stum, que era alemão, me falou uma coisa que eu gravei para o resto da minha vida. Ele disse o seguinte: não tem como tu coordenar uma fábrica se os diretores não sabem o que é chão de fábrica. Chão de fábrica. Exatamente. Que nunca botaram os pés na graxa. Né? Tem que estar engraxado. Mas vamos lá, o entrevistado é tu e não nossas histórias, né, Matheus? Matheus, aí tu ficaste 7 anos na pauta, trabalhando, saiu de lá como sócio, saiu de lá a convite do UOL, é isso? Isso, exatamente. Então, Que hoje é na Tecnopuc. Que é no Tecnopuc. Enfim, eu acho que chega sempre um ponto, assim, na vida que às vezes precisa de um pouco mudanças de ares. E eu me formei muito novo, eu me formei com 21 anos e eu me formei já entrando numa empresa e ficando lá durante 7 anos. Então, apesar de ter tido algumas experiências como estagiário, eu não tive tantas outras oportunidades grandes. Como profissional. Assim, profissionalmente, né? Que de fato, enfim, valorizassem essa trajetória que eu tive, essa multiplicidade, assim, de funções. E eu já estava há um certo tempo, assim, querendo mudar um pouco os ares de assessoria. E surgiu esse convite. Tinha uma amiga em comum que já trabalhava, prestava serviços como terceirizada lá pro UOL EdTech, e surgiu essa vaga lá de analista de conteúdo pleno, e ela achou que eu tinha total perfil para entrar. E não só porque era uma baita oportunidade pela responsabilidade do cargo, pelo tamanho da empresa, mas porque eu acredito muito no mercado que o UOL EdTech está trabalhando, assim, sabe? De tecnologia. Quer explicar um pouquinho que mercado é esse? Isso, pra é nós? Antes, deixa eu posso, Claro. com licença. Eu só quero que tu comente um pouco, Matheus, porque eu acho que pode despertar um pouco de curiosidade dos nossos ouvintes ou dos nossos telespectadores. Quando muita gente que começa em grandes... Começa não, que percorre um caminho até chegar a grandes corporações, como é o caso do UOL, sonha em um dia ser sócio de uma empresa, né? E tu fizesse um Processo inverso, processo caminho inverso. inverso. Tu chegasse ao topo na sociedade de uma empresa e retorna, então, a ser funcionário de uma grande corporação, numa ânsia de novidades, de novos projetos. Então, só antes de falar um pouco do que tu fazes hoje, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, que muitas pessoas podem achar ou podem identificar como um passo para trás,
Quando, na verdade, na tua carreira e nas tuas decisões pessoais, foi uns 10 passos pra frente. Pra ser bem sincero, assim, não passou pela minha cabeça isso de estou deixando de ser sócio para pegar um cargo, entre aspas, menor em outra empresa, Ser né? um funcionário. Passou totalmente pela questão de eu mudar de área. Uhum. Eu acho que eu já tinha aprendido tudo que... É pretensão dizer, né, que a gente já aprendeu tudo que tem para aprender, né? Mas eu acho que eu tinha chegado ali num patamar de conhecimento e de experiências que alguns clientes já estavam se repetindo, eu já estava repetindo alguns processos, especialmente ali no Festival de Gramado, que é um evento que eu já estava dominando. Então, apesar de conhecer muitas pessoas novas e todo ano ter coisa nova acontecendo, eu já estava meio que ali sabendo os caminhos daquela estrada, assim, sabe? Então, me passou mais pela ânsia de ter um novo desafio, realmente, de trabalhar numa outra área. Em momento algum me passou pela questão de sair de uma sociedade. De tesão. Exato, passou exato. Chega uma hora que a gente claro. tem que... E ao mesmo tempo Onde é que eu vou achar tesão? Claro. Né? E ao mesmo tempo não significa que eu tinha perdido o tesão de assessoria, entende? Não. Eu queria um novo tipo de Que a tesão, gente é digamos mais assim. do mesmo. Exato. Né? A gente fica muito tempo num lugar e a gente começa a se repetir. Exato. Isso é inevitável. Inevitável. Mas que bom quando a gente tem essa consciência É. de que é preciso mudar, né? Só os grandes profissionais têm essa consciência. Porque eu acho que existe um perigo muito, muito, muito de iminente acomodação. de total conforto, né? Chamada zona de conforto, até que a gente perceba, e eu acho que o Matheus fez esse processo de uma forma muito rápida, Muito. né? De poder perceber que não cheguei no meu Ele limite, não eu deixou tenho a mais. água nem ficar morna. Não, ele não. pulou, quer dizer, ele é o sapo que pulou da água fria ainda. E eu acho que não é Exatamente. nem só a consciência, né, da gente perceber isso, mas também eu acho que a coragem de fazer, né? A autocrítica também, Exato, né? de a gente Não pegar estou mais fazendo um trabalho que poderia ser bem melhor. E de a gente não ter me dá uma mais- trajetória aí que a gente dava como certa, né? Que poderia ficar ali, como a Márcia disse, acomodado, né? Mas também mudar totalmente de rumo num mercado que a gente sabe que tá complicado, né? Não tá necessário. Complicado é simpatia. Então foi um salto, assim, que eu tive certo receio, confesso, ali logo quando eu comecei no UOL. Mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E eu acho que quando a gente faz Sim. as coisas com medo, quando dá o É frio na melhor. barriga, É que melhor. aí sim que a Aí gente sim. tem que fazer, A sabe? verdade. gente se supera. Então não passou pela questão disso, de pensar que a questão do legal. cargo em si, sabe? O grande Mas pela problema questão é do muita desafio. confiança. Exato. Né? Exato. Medo não eu é acho problema. que um equilíbrio. Exatamente, acho que o Agora, equilíbrio. Eu acho que o voltamos à medo é um pergunta. ingrediente mais favorável do que o excesso de confiança. É, porque tu te protege e tu vai em busca de tentar acertar. Exatamente. Agora, voltando. Conta um pouquinho como é que é esse processo do UOL na Tecnopuc, qual é o trabalho real da... Eu trabalho, na realidade, no UOL EdTech, que é um braço do UOL, é uma vertente... EdTech. EdTech. Tá. De Educação e tecnologia. Educação e Tecnologia. Que é uma vertente do Grupo UOL, que todos nós Sim. conhecemos, né? O grupo de comunicação. E que eu não vou saber agora precisar para vocês quanto tempo já existe o UOL EdTech, mas pelo menos aqui em Porto Alegre já existe desde o início do ano passado, se eu não me engano, final de 2017 ali, onde o UOL EdTech ele tem atuação em São Paulo, ele trabalha com empresas promovendo tecnologia para a educação. O UOL tem, por natureza, essa questão de tecnologia, né? E trabalha com diferentes empresas ao redor do Brasil. E aqui em Porto Alegre eles resolveram marcar bandeira com esse projeto com a PUC. Então, na realidade, o UOL EdTech ele desenvolve cursos de pós-graduação à distância junto com a PUC. Tá. Para a PUC. Para a PUC, exatamente. E para a PUC. Com e para, compartilhado. Mas, Certo. em última instância, quem faz um curso de pós-graduação vai ter um diploma da PUC. Não, tá certo. Perfeito. Entendeu? Mas o conteúdo técnico também é da PUC. Passa pelas, Tá. pelas Na duas verdade, empresas. A tecnologia é do UOL, É, mas o conteúdo técnico do curso de pós-graduação exato. é da PUC. Exato, É exato. certificado PUC. Esse conteúdo, ele é feito de forma compartilhada. Deixa eu explicar mais ou menos assim como é que Aham. funciona um curso. A gente tem normalmente 18 disciplinas num curso de pós-graduação e cada disciplina conta com 2 professores. Certo. Um professor é um professor convidado de referência do mercado, de atuação, pode ser tanto nacional quanto internacional, e essa disciplina ela é complementada pelo professor da PUC.
Então, a gente traz tanto a visão de mercado, de uma pessoa que está, de fato, atuando ali no meio de campo, em determinado assunto, e depois vem um profissional renomado ali do corpo acadêmico da PUC para fazer esse complemento de viés acadêmico mesmo. Então, o conteúdo ele é compartilhado nesse sentido, assim, sabe? A gente tem reunião com a própria PUC, cada curso existe um coordenador acadêmico que representa a PUC para justamente ter esse viés, né, pedagógico, acadêmico, de que aquilo a gente não está falando nenhuma besteira, né? E a gente faz essa decisão em conjunto desses professores midiáticos. Existem as sugestões, eles nos passam sugestões, a gente também passa as nossas, e a gente vai fazendo a gente monta essa grade disciplinar de uma forma bastante compartilhada. Um é professor de cátedra e o outro é professor convidado. Convidado, exatamente. Que dá o creme no... O UOL cuida basicamente ali da contratação e do relacionamento com os professores convidados, e daí é onde eu entro, e a PUC faz a questão com os professores mesmo da casa, que a gente chama assim, sabe? Cátedra. Então, essa parceria se dá nesse sentido, assim, são duas grandes empresas, duas empresas de renome, juntando forças aí para um mercado que pesquisas aí, muitas já apontam que até 2022 a modalidade online já vai ter superado a modalidade presencial. Esses cursos, eles são 100% online? 100% online. Eles podem ser também presenciais. Existe a possibilidade de fazer presencial, mas eles são, a princípio, assim, a maioria online, porque os professores midiáticos vêm uma vez e depois de um determinado X período de tempo, essas aulas são ofertadas online e depois daí o curso se renova e daí é ofertado presencialmente de novo. E a gente está falando, acho que é interessante também, vamos vender o peixe aqui do Matheus, né? Mas eu acho interessante dizer que quando ele fala em professores midiáticos, são midiáticos mesmo, né? Porque a gente está falando de Sérgio Moro, a gente está hoje ministro, né? A gente está falando do Marcelo Taz. Durante muitos anos... A palestra dele na PUC, do Sérgio Moro na PUC, que os alunos do direito se mataram para conseguir entrar... Tá dentro desse projeto. Tá dentro desse projeto. É uma loucura. O Sérgio Moro, se eu não me engano, ele fala de crimes financeiros no curso de Finanças, Investimentos e Banking. Então, foi uma loucura mesmo. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E quando a gente diz midiáticos, como a Márcia mesmo disse... Não, são midiáticos de verdade, né? Não, eu sei porque foi como é que é? Um salva-se quem puder assim como... dentro da PUC dos alunos querendo assistir e não tinha mais como segurança. Assim como quando a gente vai falar, puxar a brasa para comunicação, né? Falar de Marcelo Taz, que durante, se não me engano, foram 6 anos de CQC na bancada, né? No comando da bancada do CQC. Então, a gente tá falando... Eu me lembro de ter assistido uma palestra... São nomes importantes. Eu lembro de ter assistido uma palestra do Taz em Gramado. Assim, devia ter um lugar para 2.500 pessoas. Estava absolutamente lotado o auditório. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas Matheus começou a falar, então, sobre esse mercado de ensino à distância, né? Então, fala um pouco para nós sobre essa tua crença, né? E mais do que isso... Tu hoje exerces lá um papel de conteúdo. Conteúdo e relacionamento. Então, como que é trabalhar com ensino à distância, né? Acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, mas também, especialmente em termos de comunicação, assim, o que dá para fazer? Eu acho que se abre aí um mar de oportunidades, né? De trabalhar coisas diferentes nesse meio. A crença no projeto, eu acho que não é... Primeiro, eu acho que é uma questão cultural, assim, não é nenhuma questão necessariamente acadêmica. Eu acho que a gente vive um momento em que a gente, de fato, está muito conectado, a gente, de fato, está muito online e a gente tem cada vez menos tempo, né? A gente vive falando isso, eu acho que todo mundo sente isso, né? E quando existe uma pós-graduação que tem esse selo da PUC, tem esse selo do UOL e que te permite ter essa mobilidade, digamos, de tu estar na tua casa assistindo uma aula tal e qual ela foi dada para uma turma presencial, eu acho isso uma grande oportunidade. Eu, inclusive, sobre falar em vender peixe, vou cursar a pós em influência digital, porque, de fato, vai consumir não só eu acredito, mas eu fico muito curioso mesmo para ver como é que se dá esse processo de aprendizado, assim, que, de fato, existe prova, existe avaliação, existe um trabalho de conclusão. Então, é exatamente sério. É sério. É sério. Não é balela. Eu até vou aproveitar para compartilhar. Eu dei aula numa pós-graduação em EAD, toda ela em EAD. E a gente, para gravar, só para se ter uma ideia, assim, para gravar 1 hora de aula, eu tinha mais ou menos 7 horas de trabalho de produzir o conteúdo daquela aula para gravar 1 hora. Eu acho que dar aula à distância
é muito mais trabalhoso Muito e complicado mais, gente. do que dar Muito aula mais. presencial. Muito Na mais. realidade, o UOL ele tem essa diferença porque as aulas que vão ser disponibilizadas para os alunos online são gravadas já com a turma presencial. Ah, bom, aí Ah, facilita. Então o perfeito. professor vai estar Se com a facilita plateia pro ali que professor. se matriculou para a modalidade presencial e já vai ser gravado simultaneamente. Isso é ótimo. Perfeito. Claro, porque daí exigiria um outro trabalho, né? Se não tem uma turma, aí existe todo um trabalho também de direção do professor, porque não é todo complicado. mundo. É né? complicado. Não Tu é, falar gente. pro nada é complicado. E tem muitos Porque tu programa um conteúdo para determinada aula, também eu tive a oportunidade de dar aula presencial em outra instituição, mas tu programa assim, sei lá, 30 minutos, que ele vai se transformar facilmente em 1 hora, porque tu tem a interatividade com os teus alunos, né? Tu tem a interferência, daqui a pouco lembra de alguma coisa, alguém fez uma pergunta, tu provoca a turma a responder, o que tu não tem olhando para uma câmera, né? Então, assim, quando há isso, mas se a proposta é na aula presencial é que se gravam os vídeos, aí fica Mas mais eu acho divertido também ainda. o seguinte, que eu e tu nunca enfrentaríamos problema de dar aula presencial de 2 horas, 3 horas, Não. porque a gente não gosta de falar. Não, gente, presencial, eu sempre, as minhas amigas e o pessoal lá da empresa também, mas todo mundo brinca comigo, né? Eu falo, eu posso dar palestra para 30 mil pessoas se precisar, não tem nenhum problema. Agora, se ligar uma bendita luz na minha frente pra uma câmera... Apaga, Jefferson. Não, eu só tô legal com essa câmera porque ela tá Mas longe. Deus, deixa... E hoje o Jefferson não me sacaneou, Não, né? e só com para ângulo. complementar, a proposta disso de gravar com a turma presencial é justamente para quem está assistindo ter a experiência da Isso. sala de aula. E ter a naturalidade Porque daí do nisso professor. acontece, um aluno faz uma pergunta com o microfone na mão e isso vai ser reproduzido para ele. Então talvez uma dúvida que ele esteja tendo com aquele conteúdo do professor tenham perguntado na presencial e ele se sente parte daquela troca e não turma. simplesmente um professor falando para a câmera, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse projeto tem há quanto tempo já? Ele tava com 6 cursos agora, ali em 2018, se não me engano, ele inaugurou no final de 2017 só com um curso de finanças, depois em 2018 ele já expandiu para 6 e esse ano a gente está expandindo para 17 cursos. Nossa 17, Senhora. 17 cursos. É o terceiro O que ano, na verdade, significa quase que o tem um segundo. mercado aí latente, né? Sim, e o legal disso é que por mais que seja feito pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, alunos de qualquer ponto do Brasil sim. podem se matricular. Sim, Perfeito, claro. ele é Então isso nacional. foi se multiplicando de uma forma Sim, exponencial. o mercado é nacional, não é nacional, Porto então- Alegre ou Rio Exato. Grande do Sul. E com esses professores que chamam tanto atenção, midiáticos, referências de mercado, isso é uma coisa que tem se expandido de uma maneira realmente absurda. assim. Custos, tu tem uma ideia disso? Tenho, Matheus? mas eu não posso revelar. Não, eu não quero valor. Eu não quero valor. Eu quero saber assim, a relação de custos entre um curso presencial e um curso à distância. Ah, não, isso aí tá aberto no site, assim, isso aí é... O curso online, com certeza, ele é bem mais em É conta mais- do que o presencial. A gente tem uma pós aí em filosofia que, se eu não me engano, tá custando 290 a mensalidade. Tá, não, eu não queria saber valor, É. só queria saber a proporção. Não, sem dúvida. Não, ele tem, claro. É porque daí, no presencial, o aluno tem a possibilidade de estar em contato presencialmente com aquele cara que é um midiático, que ele vai estar ali podendo trocar, tirar foto, porque as pessoas adoram. Quando o Eric Jacan foi dar aula lá de gastronomia, virou um evento realmente midiático, assim, sabe? Então, ele tem esse privilégio. O aluno Claro, que tá ele no tá online, ali. Claro. ele não vai ter nem contato, digamos assim, a gente não vai passar nenhum e-mail para ele do midiático, entendeu? Vai ter o professor da PUC que vai atender as dúvidas dele de conteúdo, de aula, coisa e tal. Mas quem tá no presencial não, tem a oportunidade Claro. ali de estar frente a frente Sim, e poder tem fazer a uma pergunta outra- que Não, quiser, até porque- tomar um cafezinho com aquele cara ali no intervalo. Até porque assim, a gente sabe? tem que justificar, hoje em dia, especialmente com esse crescimento do ensino à distância, precisa ser justificado o deslocamento dos alunos até uma instituição de ensino, né? É a mesma coisa da loja, de comprar fisicamente ou comprar virtualmente. Exatamente. Para ir até a loja, tu precisa ter uma experiência Claro. de exclusividade que tu não vai ter sentado no conforto da tua casa clicando num botão, né? Com certeza. Então, assim, é necessário que tenha um benefício. Sim. E aí, os benefícios dos alunos presenciais é esse, né? Com Poder certeza. estar em contato. E o nosso benefício no programa Marketing e ou Propaganda Muito bem. é graças aos nossos 3 apoiadores. Zafari, onde... Economizar é comprar bem. Até o final do Zafari, Não consigo. onde economizar é comprar bem. Sempre tem um Zafari pertinho de você, com qualidade, produtos frescos, prontinho para lhe atender como você gosta e do jeito que você quer. Pô. Zafari, onde economizar é comprar bem. Eu moro no
fim do mundo, né? E tem um Zafari do lado da minha casa, né? Só. Então, Zafari em qualquer lugar, inclusive no fim do mundo onde a Márcia mora, tá? Para vocês verem que o Zafari está sempre com você. É verdade. Nosso outro apoiador querido que nos acompanha, Ivo Pence, tá? O maior acervo de tubos e conexões Tigres à pronta entrega, além de todos os outros materiais que você necessita para que a sua obra não pare. Ivo Pence, ali onde você encontra tubos e conexões Tigres de todas as bitolas à pronta entrega. E o nosso querido, tradicional, amado Motel Mumbai, ali na Oscar Pereira, 1786. O Motel Mumbai é um motel todo novinho, cheirando a novo, cheiroso, onde você só vai ter prazer e relaxamento. Mas não relaxe demais. Motel Mumbai, ali na Oscar Pereira, 1786, nossos 3 apoiadores. Grupo Zafari, Ivo Pence e Motel Mumbai. O nosso mais profundo agradecimento e continuamos com a nossa entrevista. Por favor. Vamos lá, Matheus. Fala um pouco para nós, então, na segunda parte da última pergunta, né? Que é que tipo de comunicação se faz, que tipo de oportunidades se tem num nicho tão novo, com crescimento. Você, né, estava comentando assim, de 1 curso para 6, de 6 cursos para 17, né? Então é realmente. Isso mostra o poder, a força, né? A força da área. Tem esse processo e o mercado que existe que está comprando essa ideia, que né? ainda não foi explorado, né? Praticamente triplica os cursos, mas também triplica o trabalho, né? Claro, sem dúvida. Eu entrei lá como analista de conteúdo, que era para cuidar da parte de conteúdo no seguinte sentido. Essas aulas, elas são gravadas e depois elas são otimizadas para a experiência online, né? Claro. Então vai ter lettering, vai ter efeitos, vai ter legenda, vai ter as frases de efeito dos professores. Quer dizer, a pós-produção. A pós-produção. A gente, né? Se algum professor diz alguma coisa que não deve, a gente faz uma ediçãozinha. Tem essa antecipar algumas eventuais crises. Então era para fazer análise de realmente essa gestão desses conteúdos que eram gravados e para disponibilizar para os alunos online. Na verdade era colocar o selo de qualidade final no produto. Exato. E eu acabei entrando lá bem nessa época que estavam começando a idealizar os novos cursos. E eu acabei me envolvendo na contratação dos novos professores, na idealização dos novos cursos, junto com os professores da PUC, e acabei ficando lá, e daí, no fim, fui remanejado lá dentro do UOL. Hoje eu estou cuidando mais da parte, realmente, assim, de relacionamento, especialmente relacionamento acadêmico com os professores midiáticos, e fazendo essa ponte de conteúdo dos novos cursos, de quais são as disciplinas, quais são os professores que realmente vão, de fato, dar cada uma dessas disciplinas, junto com os professores da PUC, né? Então, a gente também tem isso de comunicação, que às vezes a gente pensa que é só publicação, que é só entrevista, que é só produzir texto, e em assessoria eu já tinha aprendido que boa parte do nosso trabalho também é manter boas relações com as pessoas, né? Sem dúvida. Então eu tô bem focado nesse trabalho lá, no sentido da gestão de qualidade dos professores convidados, dessa relação com eles, assim, sabe? Porque muitos deles, inclusive, às vezes nem deram aula. São profissionais que têm todo o know-how de mercado, que têm toda a experiência, mas não estão, às vezes... Então eles têm que se sentir seguros também de ir para lá, né? O que é esse projeto? Quem são esses professores que vão estar comigo dando? O que é esse curso? Qual é o propósito desse curso? Então eu faço toda essa gestão desse relacionamento com eles. Depois, quando eles vierem para a PUC dar aula também, eu vou receber eles, vou apresentar eles lá para os professores e faço esse alinhamento também interno com os professores da PUC, porque o professor convidado dá uma aula, o professor PUC dá outra. Então essas duas aulas têm que conversar em termos de conteúdo. Claro. Não pode chegar lá o professor PUC, não assistir a aula do convidado, chegar lá e repetir as coisas que o professor convidado Claro, tem que fazer algum sentido esse compartilhamento de disciplina. Então, né? eu estou fazendo toda essa gestão aí desse cuidado interno para que todos eles, tanto o professor PUC quanto os professores midiáticos, tenham essa boa relação e saiam de lá super felizes. Isso de todos os cursos? De todos os cursos. Isso significa que a gente está fazendo um cálculo de 36 cursos, 36 professores, Não. que são de...
Não. Se são 18 disciplinas... Deve ser o quê? 100 e poucos professores ou mais. De total. Porque Não, se tu mas pega- por curso é isso. Por curso a gente tem Não, por curso. 18 Por disciplinas, curso. um midiático e um PUC E um para cada PUC. disciplina. Então são Dá- 36 são professores. 36 por curso. Tá. Exatamente. Não tô Tá, louca, boa gente. de matemática. Eu até sou de humanas Não, aqui, né? não. Mas eu... Eu achei que tava falando do 36 no total. Não, na verdade... Devem se repetir, né? Eu fiz um cálculo aqui rapidinho. Não, alguns professores PUC repetem, tem Claro. alguns professores midiáticos, às vezes têm disciplinas em comum entre que alguns serve cursos para um pro que outro. são o mesmo assunto, assim, o mesmo tema, daí se Porque compartilha. senão a gente Qual é estaria o falando curso? de 600 professores, Qual é né? o curso que assim, hoje mostra uma maior procura na questão online? Dos antigos era o de finanças, investimentos e banking, Tá. era o best-seller, Tá. digamos. E dos novos está sendo o psicologia positiva, Opa! Olha. que é um assunto que nos Estados Unidos já há anos Tá. é muito popular e Isso. que só agora parece que de fato está criando raízes aqui no Brasil. Mas é um curso que tem performado Interessante assim. isso, E a gente tem como professor o Martin Seligman, que é o cara que criou a psicologia positiva. Isso. Olha. Então tá tendo, eu acho que não só uma procura pelos professores que de fato a gente conseguiu trazer pro curso, mas também pelo tema. Sim, pelo pai fundador. né? Realmente é um dos destaques, assim, a gente tá tendo um retorno bem positivo. Interessante. Assim. Realmente. Muito interessante. É. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tu acha que a tendência é que o presencial vá... Isso eu estou falando a longo prazo. Tá? Nem tão longo, eu diria assim. É. Bom, também acho. eu prefiro dizer a longo prazo, porque... Tu sabe, só um parênteses, assim, eu já sou, assim, um pouco usado, né? Eu já tenho um pouco de idade. Existia, quando eu era guri, cursos à distância, Aham. que tu comprava nas revistinhas em quadrinho, que era de eletrotécnico, cara que consertava a rádio. Nossa. Não, é sério, de eletricista. Tu preenchia, mandava, pagava, tudo pelo correio. E tu recebia os kits de curso de concerto de rádio. Então, isso aí, na verdade, vamos dizer, é a pré-história do ensino à distância. Meu Deus. Mas é Mas real. é verdade. É real, é incrível. É o ensino à distância raiz. É o genérico. É isso aí, tá? É o Recebia genérico. pelo correio os fascículos. Mas eu acho que tem muita... Eu Mas acho é que interessante essa... tu É fala verdade. dessa A tua pré-história. percepção de como era o ensino à distância, mas acho que eu e a Márcia, a gente também pegou ali na faculdade. Um princípio, né? A gente tinha algumas cadeiras. E que ali, assim, tinha, claro, na plataforma online ali das instituições de ensino existem, que colocam algumas leituras ali. Aí uma sim. vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, tem uma aula que no final das contas é só para fazer Uma um resumo prova. daquilo o que não se configura de maneira alguma com o que está sendo feito hoje. Assim, Sim, uma coisa outro realmente... mundo. Muito diferente, hoje né? é um acompanhamento tal e qual se estivesse numa sala de aula. Tu Isso é tem uma aula loucura. toda semana, tu tem aula gravada, como se tu tivesse sentado assistindo um professor ali na tua frente falando. Como é que o aluno marca a presença nisso? Exatamente o que eu ia perguntar agora. Não que eu acho que seja importante a presença. Eu também, exatamente. Mas eu só queria entender Por assim, o aluno curiosidade. presencial Ele tem presente. que fazer uma prova por disciplina. Tá, Toda disciplina tem uma avaliação em Não, que ok, mas assim, semanalmente ele não precisa Ele ter. não precisa ter presença. Não, ele até precisa, porque esse conteúdo ele não fica infinito disponível pro aluno. perfeito. Ele tem prazo de Ele validade. tem um prazo de validade para ver, para assistir a aula, para Tá, fazer quer a dizer, se eu prova. não assistir nesse Se período... não foi bem na prova, ele tem um prazo para fazer a recuperação. E Tá, pronto. mas assim, na aula é o seguinte, então a presença é essa. É. Lá sei eu, é uma semana que fica o material disponível, 2 Sim. E semanas aí não ele vai importa. escolher o Se horário, eu não claro. assisto neste período, bom, Perdeu a aula. Exatamente. deu pra mim. Exato. E não tem Faz como mais recuperar sentido. ela. Aí depende também do número. Tem a mesma questão de a gente tem às De vezes negociação. negociação, Já, é, me ajuda nessa exato. falta. Por isso que eu digo que é tal e qual a lógica de uma aula presencial. Mas é assim. interessante É isso, interessante, né? lógico. Não, a gente inclusive tem que arranjar mecanismos, claro, porque senão fica aquele conteúdo ali infinito, o cara vai resolver daqui a um ano Sim, no fazer último uma maratona dia, de uma semana para se formar num curso de pós-graduação. Também não dá para ser assim, né? Claro. Tem que ter todo acompanhamento, inclusive porque o professor PUC ele fica disponível para esses alunos para tirar dúvidas durante determinado período de Tá, tempo. mais uma pergunta. No meu tempo de pós-graduação, tinha e era obrigatório ter o trabalho de conclusão do curso. E tem. Apresentado, defendido oralmente. Tá? Olha. E
como é que funciona isso no ensino à distância? É o momento em que o aluno se apresenta pessoalmente? É online? Mas como é antes que do ele Matheus faz esse responder, trabalho? é só fazer uma consideração, assim, que a parte de produção desta monografia, desse TCC, desse artigo científico, seja lá o formato que ele vai ter, naturalmente, ele já é meio que a distância, assim, entre aluno e orientador, né? Não existe uma carga horária presencial. Mas já existem, e aí por isso era essa observação, na verdade, já existem muitos cursos em que o aluno só entrega, né? Ele não defende mais. Ele não apresenta mais. Eu, na pós-graduação, não precisei apresentar. Eu apenas entreguei lá nas vias, com assinatura, foi avaliado e eu tive o meu grau depois divulgado. Pelo trabalho escrito. Então, tu não teve que defender aquele trabalho. Não, durante a graduação, sim, normal. Eu e o Matheus, na formação que nós tivemos. Sim, isso juntos, é obrigatório. Mas é que a gente teve uma. Mas é que a gente teve um diferencial, né? Na nossa faculdade, nós tínhamos 2 trabalhos de conclusão, né? Nós tínhamos o trabalho monográfico, que é aquela pesquisa individual que todo mundo faz, apresenta para uma banca, etc. E ela era, na verdade, realizada no 6º semestre. Então, a nossa faculdade eram de 8 semestres. Que interessante. A gente tinha no 6º semestre, então, para quem fazia todas as cadeiras em todos os semestres, era no 6º. E o TCC, o trabalho de conclusão de curso, era, na verdade, um trabalho feito até grupos. Podia ser individual, mas podia ser feito em grupos. E aí, o grande lance, porque toda a nossa faculdade foi voltada à gestão da comunicação. Nós tínhamos um incentivo ao empreendedorismo muito latente dentro dessa faculdade. Nota-se. E aí nós tivemos que... e aí 7º e 8º semestre, os 2 últimos, o último ano de faculdade, nós tínhamos que criar uma empresa de comunicação com base no plano de negócios do Sebrae. Para quem não sabe, é uma apostila de 150 páginas. Muitas e nós contas tínhamos envolvidas. Muito financeiro envolvido. E nós tínhamos que, ao montar essa empresa, provar para uma banca que tinha professores, é sempre um convidado de mercado, que ela era inovadora e viável. Então, nós tivemos 2. Ninguém passava... Agora parece que é um pouquinho diferente, mas ninguém terminava a graduação se não passasse pelos 2 TCCs. Eu fiz parte da banca examinadora dos trabalhos de conclusão da PUC, na área de publicidade e propaganda, há alguns anos. E realmente assim, era a monografia e se apresentava. O único trabalho da banca era olhar as monografias e ver se não tinha sido copiada de anos anteriores. Não, mas acontecia. Eu vou te dizer, inclusive, que há pouco tempo eu fui convidada a participar de uma banca examinadora nesse mesmo formato da SPM Sul, do curso de publicidade. Foi bastante interessante também. Minto, eu não lembro se foi publicidade. Eu não posso dar essa certeza, talvez tenha sido jornalismo. Mas, enfim, eram grupos de alunos, trios, na verdade, duplas ou trios, que apresentavam a proposta de empresas com todos os seus custos, todo o seu planejamento estratégico, todo o seu planejamento de marketing. Bastante interessante. Então, tem outras faculdades também, na área da comunicação, também adotando esse formato que nós tivemos lá quase 10 anos. E nessa pós-graduação à distância, cada curso, enfim, escolhe o que vai ser esse trabalho de conclusão, né? A gente tem uma pós-graduação em gastronomia e cozinha autoral. Então, às vezes não é às vezes tem que fazer uma receita, apresentar um prato inovador e apresentar isso. Às vezes, lá no curso de Moderna Educação, é fazer um projeto de uma nova linha pedagógica. Enfim, às vezes não é necessariamente aquela monografia escrita, clássica que a gente conhece, um artigo científico. Nas normas da BNT. Cada curso tem a sua característica. A minha filha se formou em gastronomia na Unicinos e o trabalho de conclusão foi um jantar. É de família, então, Caravera. Esse dom culinário é de família, então. E aí é o seguinte, eu fui convidado de honra para uma banca, né, junto com o Mamamud, que é um chefe de cozinha, né, senegalês aqui de Porto Alegre. E realmente, assim, o trabalho era entrada... Está se flexibilizando essas coisas hoje em dia, né? Isso é muito legal, porque eu acho que tem que preparar também os alunos para coisa prática. Formar em gastronomia e nunca botar a mão na massa. Escrito. Não faz nenhum sentido. Mas existe apesar da natureza que for esse trabalho de conclusão,
Existe um orientador, Claro. existe alguém Não, que, é vai, sério, que, né? que vai preparar esse trabalho e depois vai ter outros avaliadores. O aluno é que nem a Márcia disse, ele vai entregar isso, ele não vai ter que fazer uma defesa presencial, mas ele vai entregar um trabalho que vai ser avaliado por 2 professores diferentes, que vão dar pareceres diferentes para chegar a uma média, para ver se esse trabalho de fato... Loucura. Gente, tem na Unicinos tem o curso de gastronomia, né? E eles também fazem um trabalho monográfico escrito. Claro, para eles defendem que é o seguinte... Por exemplo, na vez que eu fui lá participar de uma banca, que eram várias bancas, porque todos os alunos que estavam se formando, quer dizer, era como um restaurante com várias mesas, né? Cada mesa era uma banca. E ali, cada aluno servia aquela mesa. Né? Um aluno servia aquela mesa, era convidado para aquela banca. E era coisas étnicas, por exemplo. Então, assim, era releitura... por exemplo, uma era uma releitura de pratos da cultura germânica, outro da cultura japonesa. E Sim, aí teve cabe. defesa. Não, exato, De e aí onde é cabe. que saiu aquele prato? Por que saiu escrito? Cabe todo um estudo, lógico. Muito interessante as releituras feitas. Mas aí é que entra a criatividade do negócio, que eu acho interessante. Mas vamos lá, Matheus. Qual é a perspectiva no decorrer do tempo de que o ensino à distância substitua o ensino presencial? Tem um dado exato disso, eu acho que procurando no Google o pessoal consegue encontrar, não vou me lembrar de fato o nome da instituição que fez. Se eu não me engano, é a Sociedade Mantenedora dos Ensinos Superiores, alguma coisa assim, que diz que até 2022, para tu ver, não é um prazo tão longo assim. É curto. Não, é daqui 3 anos, gente. A modalidade online já vai ter superado no ensino superior a modalidade presencial. Que loucura. Presencial. E acho que é o caminho mesmo, assim, sabe? Nessa loucura que a gente vive, às vezes o trânsito que é 6, 7 da noite ali, pra gente conseguir chegar. Não é propaganda contra, mas não tu pega assim, o aluno que estuda na Unicinos à noite, que trabalha ou na o dia UBA, inteiro. trabalha o dia inteiro. O que ele demora para se deslocar, para ir e para voltar, é o tempo a própria PUC é um horror. O trânsito. Só quem pegou T9 durante 5 anos sabe, né, Matheus? É um terror. Aí tu já chega exausto na aula, às vezes tu não aproveita do jeito que tem que aproveitar. Não. E como eu disse, né? Como ele disse, não é fazer propaganda contra, mas é um movimento que eu acho que está sendo desenvolvido de forma muito natural. Sem o tempo dúvida. que tu leva para ir e voltar é basicamente, às vezes, o tempo que tu vai levar para assistir uma aula online em casa. Gente, E outra, tu opta o horário que tiver conveniente. E eu acho que isso, meia-noite. e eu acho que isso tem muito a ver também com a realidade do nosso mercado de comunicação, né? Porque as nossas, sejam redações, sejam agências de publicidade, sejam empresas de diversos segmentos, estão cada vez mais enxutas. Ao serem mais enxutas, não há como não sobrecarregar as pessoas que lá estão. Não há como. Gente, é matemática, olha, sou de humanas, mas é matemática básica. 1 mais 1 é 2, né? Então, assim, não tem como. Tu acha que essa tendência de ensino à distância também vai para... é só na rádio web ou que você vê o operador da rádio passar por trás dos apresentadores do programa. Deixa, gente, é só tomar aqui, seu tá? cafezinho. É liberdade total. Agora deixa eu fazer... é verdade, cara. Mas boa aqui resposta. é rádio web aqui você ouve. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Para graduação, tá? Tu acha que também é uma tendência o ensino à distância? Eu acho que mas é um trabalho bem mais complexo, né? Se a gente for considerar que uma pós-graduação aí a gente faz em 1 ano e meio, dependendo assim, Um ano e meio, mais ou menos, foi o que eu fiz. Mais ou menos, E uma graduação a gente tá falando aí de 4 anos, né? Dependendo da faculdade, 5, 6 anos. Né? E existem disciplinas mais que, enfim, tu cursa durante um semestre, né? Claro. Numa pós tu vai fazendo por blocos, né? Pelo menos numa pós que eu fiz na é mais Ritter, flexível. Tu tinha uma disciplina que durava ali 2 semanas. 2 ou 3 semanas no máximo, eu também. Pronto, encerrava aquela disciplina. Deu. Numa graduação, não, né? Não numa é graduação assim. a gente tem A disciplinas. gente tá falando de que 3, 4 meses, né? De 3, 4 meses. Não, e então... mais do que isso, eu acho que uma Tu graduação... tem jornalismo 1, 2, 3, 4 Exato. e 5. Oi? Não. Sim. Eu acho que é um caminho, sim. Mas eu acho que ele vai demorar um pouco, especialmente porque, e aí vou de novo puxar a brasa para o nosso assado da comunicação, que nós tivemos no jornalismo, e aí eu falo nós, eu e o Matheus, já que a tua área sempre foi publicidade, Caravera, muita disciplina prática. Muito.
A gente teve muita hora em estúdio, a gente teve em estúdio de rádio, a gente teve estúdio de foto, estúdio de televisão, a gente teve gravação de externa, a gente teve produção de jornal impresso, produção de como revista. É que faz isso? Não tem como fazer isso online, né? Tu não tem como editar, tu não tem como ir para uma ilha de edição online. Né? Até porque isso vai também requerer do estudante um investimento muito maior. Muito alto. Né? E por isso que é um trabalho bem mais complexo, né? E a gente também não pode negar que existe uma série de burocracias para que isso seja de fato validado como uma graduação. Não é simplesmente inventar fazer uma graduação online. Vamos que vamos. Não, isso passa por uma aprovação de muitas instâncias para que aquilo seja validado como, de fato, alguma coisa válida, né? E isso do UOL e da PUC existe. 2 grandes empresas, que não é só porque é o UOL e PUC, mas que se juntaram, fizeram todo um planejamento, né? Para que aquilo, de fato, seja validado e reconhecido, né? Perante a... Que tenha a seriedade necessária. Não, e credibilidade, né? Porque, assim, se o UOL Tech tiver... o UOL EdTech, eu sempre chamo de Tech. Se o UOL EdTech tivesse apenas um projeto, uma vontade de fazer ele sozinho, talvez demorasse muito mais tempo para ele ter, em nível nacional, inclusive, esse reconhecimento. O teu viés acadêmico, né? Como é que tu vai... Isso, o MEC, qualquer um de nós pode pegar e inventar um curso à distância, sabe? Mas livre. Como é que isso vai ser validado como um título de pós-graduação com certeza. Depois, né? Reconhecido então, pelo MEC. Que seja reconhecido pelo mercado como uma certificação válida e de qualidade. A gente ainda vai passar por um período, eu acho, assim, pelo menos agora nas pós-graduações, começa assim com a EdTech, com a PUC já existem outras instituições que fazem assim trabalhos à distância, mas a gente vai ter agora as pessoas vão começar a perceber esse crescimento e vai surgir agora pós-graduação online de tudo que é tipo, de com os preços mais baratos, só para conquistar aluno. Então a gente ainda acho que a gente vai passar por esse período um pouquinho de isso aí firmar. A gente vive em todos os setores. Presencial também, no presencial sem dúvida, também. Sem dúvida. Tu Aliás, pode cair assim no pior sistema educacional que tem. O vestibular sem só dúvida. assinar o cheque para entrar, né? Não, e não só a questão do vestibular, mas a gente, por exemplo, isso a gente também tratou na... A questão não é como tu entra, a questão é como tu sai. Tu permanece, não, e como tu te mantém lá, né? O entrar eu acho que tem que ser livre. Todo mundo tem que ter direito a entrar numa universidade. É isso aí. A questão é como tu sai dela. A universidade não pode ser, fique bem claro, e eu não tenho nenhum problema de fazer apologia a esse tipo de pauta, mas assim, não pode ser privilégio de uma elite, como nós estamos ouvindo ultimamente. Não pode. Não, até porque não é mais privilégio. O cara sai da faculdade e não tem emprego. Quer dizer que privilégio que tipo de privilégio é esse? Exatamente. Só é privilégio da elite pelo custo que é o ensino hoje no Brasil. É verdade. Agora, que não é para elite, nem para elite não é. E eu falei essa questão do vestibular assinar o cheque, porque às vezes acontece de fato, a pessoa tem o privilégio de pagar, mas chega lá, a instituição só fez um determinado curso de determinada área para caça-níquel, sabe? É esse cuidado que tem que ter, sabe? Pior do que isso, a instituição lança o curso, bota os alunos, eles cursam e ela não tem autorização do MEC, não tem nada. Quando o cara chega no último semestre, a instituição não consegue entregar o diploma. Exato. Não temos esse problema. Não temos esse problema. Claro que não. Não, até mas existem esses jamais brincaria com isso. Por isso que eu digo da questão da seriedade. E não é só a PUC, a Unicinos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul jamais vai brincar com isso. Agora, que existem instituições que fazem isso, não tenha Inclusive, dúvida. Nós tratamos disso na semana isso passada. É sério, né, Caraver? Na última semana nós falamos disso rapidamente. Assim. Nós tivemos no meio da propaganda épocas de segmentos com maior boom. Né? E a gente teve aí não sei dizer uma década, mas pelo menos uns 5 anos de um estouro das instituições de ensino na publicidade. E isso veio assim das grandes, né, de PUC, Unicinos, Uniriter, URGS, enfim, até começarem a surgir, brotar do chão universidades, faculdades, na verdade, à distância ou presencial, com preços que não impatíveis, né? E aí, o que acontece? As grandes e mais sérias passam por uma crise gigantesca, porque não adianta na verdade, tu ter a visão é de custo e não de qualidade. Não, e não adianta tu ter cursos incríveis, maravilhosos, com professores inacreditáveis, se tu não tem aluno para entrar.
alguém vai precisar pagar essa conta. Com certeza. Né? Então, Não, e o triste é assim, ó, o cara se forma, aí ele vai para o mercado de trabalho com um diploma que não é respeitado pelo Com mercado. certeza. E às vezes até tu tem grandes valores, né? Alunos que têm qualidade e terminam se prejudicando porque o diploma não condiz com a condição dele. Então é muito Então eu triste. acho que nesse novo mercado triste. que a gente está entrando, a gente ainda vai Tem que passar tomar cuidado. por esse caminho aí cheio de pedras. Bom. Vai ter essa... É do jogo. É do jogo. É do jogo. É do Matheus, então, pra gente finalizar, né? Estamos terminando o nosso horário. Tu cansou, Márcio? Não, eu por mim ficava o dia inteiro aqui, né? Tomando água, cafezinho. Acho O ótimo. papo tá maravilhoso. O papo tá muito bom. Tá tudo Só muito que bem, antes tá de tudo muito finalizar, bom. o seguinte, aos nossos patrocinadores e parceiros, Ivo Pens, onde você encontra Os artigos hidráulicos. Artigos dos tubos e conexões Tigres, com todas as bitolas, à pronta entrega, mais uma série de materiais e produtos para que a sua construção não pare. A sua obra não pode parar. Por isso, Ivo Pens, tá? Supermercado Zafari, onde economizar é comprar bem. Sempre tem um Zafari sob medida para você, pertinho e pronto para lhe atender. E o nosso motel Mumbai, onde o prazer é certo, um motel novinho em folha, aguardando você, ali na Oscar Pereira 1786. Agora, Márcia, para finalizar. Pode finalizar. Matheus, então, para a gente encerrar, como é que as pessoas podem ter acesso a este conteúdo, a essas possibilidades, a estas 17 possibilidades de cursos? Primeiro, convido todos a entrarem no site, obviamente, lá do PUC Online. Também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Entrando lá no, se eu não me engano, é online.puc.br, PUC-RS, né, .br. Lá o pessoal vai ter acesso aos 17 cursos, clicando em cada um deles. Vai encontrar todos os professores já confirmados. A gente ainda não fechou todos os professores que vão estar em todos os cursos, mas na medida que a gente for... Fecha, a gente já coloca no site. A versão mais atualizada de tudo tá lá no site. Mas já tem aí uma boa noção, se eu não me engano, a gente já está aí com 12 professores, pelo menos, em cada um dos cursos. Então já dá para ter uma boa noção do qual vai ser a tônica desses cursos. Lá tem valores, já dá para fazer matrícula na mesma hora. Perfeito. E o negócio do online é que quem não quiser fazer matrícula agora, quiser fazer daqui a 2 meses, vai poder fazer porque o online pode começar a cursar a qualquer momento. Que loucura. Então não existe esse período, só vou poder me matricular ano que vem, no próximo semestre. Quer Não. fazer as contas, quer botar na ponta do lápis, quer ouvir mais umas opiniões? Mas por Dá tradição, tempo. esse é o momento do ano que o Quer pessoal dizer, no resolve... fundo não tem início de curso, é tu que determina o Porque teu as início. disciplinas, isso também é legal de dizer, elas são todas, claro, juntas, olhando todo um panorama, elas formam um conceito, elas dialogam, mas Sim, elas podem- não dependem uma da outra. Elas não têm Elas não são não tem pré-requisitos. É, o famoso Então, isso pré-requisito. é o que permite que daqui, se o aluno quiser se matricular em junho, ele se matricula em junho. Que loucura. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Sou suspeito pra Muito falar. obrigada, Matheus, pela que presença. agradeço. Obrigado, Matheus. Foi maravilhosa a entrevista. Muito obrigado. Tirou um monte de dúvidas e abriu a minha cabeça para sair da revistinha e ir Viu para o só? site. Eu espero que seja um futuro aluno. Quinta-feira, mais um programa de marketing e ou propaganda aqui na Rádio Web e ou com mais um convidado especial. Se você gostou do programa, que bom! Assista na quinta-feira que vai ser tão bom quanto este. Um abraço. Lembrando que essa semana seguimos falando sobre educação nesta área. Então, semana que vem, um outro convidado especial Quinta-feira. Quinta-feira, desculpa. Quinta-feira. Quinta-feira próxima, agora ainda nesta semana. Teremos um convidado para continuar falando de educação na área de comunicação. E aqui na Rádio Web e ou estreia nesta semana, Márcia? Nesta semana, quarta-feira. 2 novos programas. Um nessa e outro na outra. Então é o seguinte, nesta semana e na próxima semana estreiam 2 novos programas voltados para a área de comunicação. O primeiro deles que estreia esta semana, Márcia. Quarta-feira, a partir das 11 horas, ou seja, toda quarta-feira, a partir desta semana, Patrícia Lapuente vai comandar o programa Tendências, sempre tentando buscar o futuro da comunicação.
os caminhos futuros da comunicação. Os prováveis caminhos, Prováveis, né? A gente faz aí um exercício prepotência de dizer os caminhos futuros, né? Vamos falar de Sou um eu exercício... e o Macluan. Hã? Vamos fazer um exercício de futurologia. Então, a partir desta quarta-feira, 11 horas da manhã, o programa Tendências tenta aí traçar os prováveis rumos do nosso mercado. Na próxima semana, então, na segunda-feira, com Gabriela Bezel, nós estreamos o nosso Top 5, coletiva.net. Agora também na rádio EO. Exatamente, com as notícias mais lidas da última semana. Aguardamos isso é quente. Todos vocês lá. Isso é quente. Aqui, na verdade. São notícias explosivas. São notícias... Bombas. Bombas. Buemba. Em homenagem. Muito obrigado pela sua audiência e fique com a rádio EO. A rádio que você ouve. Aqui se faz, aqui se paga. Um abraço. Tchau.